Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Já estamos aqui trazendo os nossos convidados, que compartilham conosco as suas histórias, experiências, suas conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa, sempre muita alegria, prazer renovado estarmos juntos com essas pessoas que fazem essa grande e bela instituição, as Casas André Luiz, a FEAL. E nessa semana, mais uma vez, temos um convidado, pela primeira vez aqui com a gente, e você, Vanessinha, vai apresentá-lo para nós. É isso mesmo, vamos lá. Ele já está conectado aqui conosco. Ele que é radialista, jornalista, também apresentador do programa RBN Notícias. Seja muito bem-vindo, Marcos de Souza Santos. Tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Muito obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Obrigado, dona Vanderly, pela oportunidade. Para mim é satisfação e alegria poder estar juntos aqui com vocês e nos próximos minutos aí a gente compartilhar aí os ideais da Fundação Espírita André Luiz. A gente sempre começa, Marcos, com os nossos convidados, perguntando como que vocês conheceram a instituição, a FEAL especialmente, há quanto tempo você está trabalhando na instituição? Conta um pouquinho da sua história para nós. Muito bem. Dona Vanderly e Vanessa e os ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando, a minha chegada na FEAL, ela vem de encontro à minha chegada à Rede Boa Nova de Rádio. Isso ocorreu em agosto, né? Já fazem-se 11 anos nesse mês de agosto de 2012. Quando na oportunidade, eu tive a oportunidade de chegar à Rede Boa Nova de Rádio, a trabalhar com a Rádio Boa Nova, a ingressar na condição de operador ali na Rádio Boa Nova, naquela época, né? E isso se deu através de um amigo, que eu saí de uma emissora que eu estava antes, e esse amigo meu me falou, olha, a Rádio Boa Nova está tendo oportunidade, por que você não vai lá? E assim eu fiz, trouxe o meu currículo até a Rádio Boa Nova. Nesse momento que eu trouxe o currículo, foi numa sexta-feira, estava fechado o RH da FEAL, e aí eu entreguei na portaria das Casas André Luiz, né? Até então eu não conhecia as Casas André Luiz e também a FEAL, e também muito pouco a Rádio Boa Nova. E ali a segurança me perguntou, você conhece alguém aqui da rádio, da FEAL? Eu falei, olha, como eu tive um contato com o Jeter Giacomini, na época que ele participou na outra emissora que eu estava, aí eu disse para ela, olha, eu conheço o Jeter Giacomini. Ela, então pode deixar que eu entrego para ele o seu currículo. E assim ela fez. Dessa forma, o currículo chegou até a Regina, né, e ela me convidou a fazer parte do quadro de funcionários aí da Rádio Boa Nova. E assim deu-se o início ao meu trabalho, às minhas atividades na Rádio Boa Nova e o meu primeiro contato com a Fundação Espírita André Luiz e as Casas André Luiz, o qual me encantou e me deixou totalmente satisfeito, uma vez que naqueles primeiros passos, naqueles primeiros momentos, quando cheguei ali, eu já me senti totalmente como se estivesse em casa, né, integrando-se a uma família, da qual estou até hoje. Que bonita a sua história também, seu início aqui, né, na Rádio Boa Nova, nas nossas emissoras. Conta um pouquinho mais sobre a sua formação, a gente fala um pouquinho aqui na sua apresentação, né, no início do programa, mas como é que foi a escolha da sua profissão também? Você sempre quis trabalhar em rádio? Conta para nós. A história de como começou em rádio, Vanessa e Dona Feli, ela é um pouco extensa. Vou resumir aqui ao máximo, procurar resumir ao máximo, né? Isso é um sonho que já vem desde criança. As minhas brincadeiras de criança eram com rádio. Era brincando de desmontar rádio, era brincando de falar no rádio, eu falava sozinho, e assim foi seguindo. E eu, aos meus 15 anos de idade, em 1990, eu comecei a trabalhar na minha primeira emissora de rádio ali na cidade de Felisburgo, estado de Minas Gerais, uma cidade de 7.000 habitantes, e foi uma oportunidade que eu tive
de poder entrar no microfone e falar. E ali foi os primeiros passos. Como eu já vinha ouvindo muitas emissoras, muitos locutores, muitos comunicadores da época, eu aprendi a imitá-los, né? E foi assim que se deu o início, imitando, vou imitá-los. E funcionou. A população da cidade me aceitou muito bem, os ouvintes me aceitaram muito bem, e a partir daí deu-se início ao trabalho no rádio. E depois cheguei aqui em São Paulo para estudar em 1994. Eu vim apenas para estudar no Senac locução, né? Dar os meus primeiros passos no estudo, no trabalho da locução. Só que, chegando em São Paulo, vendo todas essas emissoras de rádio, comunicação, televisão, eu me encantei. E aí eu procurei como desenvolver esse trabalho aqui dentro. Eu trabalhei no período que eu estava estudando, era um estudo de 6 meses apenas, no Senac naquela época. No período que eu estava estudando, eu fui trabalhar em uma empresa de entrega de bebedouros, né? E a gente saía fazendo entrega de bebedouros, eu juntamente com o motorista ali daquela época. E eu comuniquei para ele a minha história, né, toda a minha busca, e ele falou, olha, deixa comigo que a gente vai chegar em algum lugar. Tá ótimo. E aí a gente saiu para fazer a entrega dos bebedouros, e nessas entregas ele parava nas emissoras de rádio, a qual já levava o endereço, levava tudo e deixava os meus currículos, né? Mas o fato curioso que chama a atenção é que eu buscava sempre nas listas amarelas, as páginas amarelas, qual hoje já se virou passado. Eu buscava os telefones das rádios, saía ligando, contando a minha história e tudo mais. E um certo dia, essa ligação caiu exatamente na casa do Dr. Paulo de Abreu. É um proprietário de diversas emissoras aqui em São Paulo, né? E eu não conhecia Paulo de Abreu, não sabia quem era Paulo de Abreu. Ele atendeu o telefone, eu contei a minha história, ele simplesmente falou, olha, procura Walter Mick na radiodifusora que fica ali na Avenida Paulista. Busquei o endereço, fui até lá, cheguei por volta de 3 horas da tarde, a recepcionista me atendeu, e eu disse para ela, olha, eu falei hoje de manhã com o Dr. Paulo de Abreu, e ele pediu para que eu viesse aqui, porque vocês iriam me dar uma oportunidade. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no rádio em 1994, no qual estou até hoje, né, trabalhando aí nesse meio de comunicação, Vanessa. E agora, em relação ao jornalismo, é um fato também curioso, o jornalismo aconteceu na minha vida, embora o rádio a gente aprende um pouco de jornalismo, né? Mas o rádio veio mesmo para valer no ano de 2009, onde eu comecei a desenvolver alguns trabalhos. Eu fiz um jornal, depois eu desenvolvi alguns trabalhos de assessoria de imprensa, não necessariamente diretamente assessoria de imprensa, né? Mas sim um jornal, que era um jornal para um pequeno grupo de pessoas, né? E eu tomei gosto pela coisa. Falei, olha, esse é o caminho, é aqui mesmo que eu quero ficar, né? Mas aí eu entendi o quê? Naquela época estava tendo toda uma situação de queda do diploma no jornalismo, foi o que de fato aconteceu, e aí eu pensei, olha, eu sou jornalista, não precisa ter diploma. E fui atrás de alguns conhecidos, né, de emissoras, de outras emissoras. Mas logo de cara já recebi o não, e nesse não veio também um grande ensinamento. Olha, você jamais vai conseguir uma oportunidade se você não for estudar, fazer uma faculdade e se especializar no jornalismo, né? E foi passando-se o tempo, 2009. E no ano de 2020, exatamente na pandemia, eu fiquei pensando, poxa vida, o que eu devo fazer na pandemia? Tudo parou. A minha esposa foi fazer pedagogia e eu ali parado sem dar continuidade aos meus estudos, né? E aí eu pensei, poxa vida, aí ela mesma me incentivou, por que você não faz uma faculdade? Eu falei, olha, a única faculdade que eu faria seria jornalismo. E foi exatamente o que eu fui fazer. E assim surgiu aí a oportunidade dentro da área do jornalismo. E atualmente você está no RBN Notícias, né? Em sua nova fase na FEAL. Conta para nós sobre a apresentação, horários, comunicadores, quem participa regularmente também na equipe. Conta tudo para nós também. Antes de chegar a essa resposta da sua pergunta, Vanessa, eu não poderia deixar de esquecer de todos os colegas, de você e todos os colegas que têm colaborado para que eu chegasse a essa condição de jornalista na FEAL. E duas personalidades que eu sempre vou lembrar, a Guiomar Santana e também o Júlio Sena, que deu esta oportunidade, né, que concedeu esta oportunidade de poder estar trabalhando com o jornalismo, de atuar como jornalista. Eu sempre expressei para o Júlio, para a Guiomar, sobre o meu objetivo, onde eu gostaria de chegar, né? E um dos pontos que eu sempre comentei com o Júlio
foi, Júlio, quão bom seria se eu pudesse, após a faculdade, a conclusão da faculdade, poder estar atuando na Fundação Espírita André Luiz, aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. E foi como ele me deu a resposta. Olha, isso, quem sabe, pode ser possível, né? Eu acho que a providência divina tocou no coração do Júlio, tocou no coração da Guiomar, né, de todos eles, e hoje estou aí, desenvolvendo esse trabalho na Fundação Espírita André Luiz. Eu comento fundação já englobando o rádio e também a televisão, né? Então, eu sou muito grato por tudo que eles fizeram e deram essa oportunidade, na qual eu estou abraçando aí com unhas e dentes, e tenho certeza e acredito que eu possa chegar a atingir os objetivos na qual a FEAL tem buscado também, né? E a tarefa a qual estou designado neste exato momento é a apresentação, produção do RBN Notícias, juntamente com a Jane Félix. Então, a gente alterna ali os horários, né? Então, eu estou ali na terça-feira, na quinta e na sexta-feira. A Jane tem estado na segunda e na quarta-feira também, na apresentação e produção do RBN Notícias. E a gente tem desenvolvido um trabalho aí em conjunto, sempre conversando quase que praticamente todos os dias, sobre muito preocupados, sabe, Vanessa e Dona Vanderly, com as informações, com as notícias que serão e são veiculadas dentro do RBN Notícias. Mesmo porque a gente tem liberdade, dentro da editoria, de desenvolver um trabalho aberto. A gente, tanto eu como a Jane, não somos cobrados como outros veículos. Olha, vocês devem seguir a editoria X. Não, nós somos livres dentro da editoria, mas a preocupação em levar uma informação positiva, nos dias de hoje é um pouco difícil a informação positiva, mas a gente encontra informação positiva, né? A gente tem trazido informações positivas, notícias positivas, temos a colaboração, assim, enriquecedora dos colunistas que compõem o RBN Notícias, as matérias que são veiculadas são pensadas, são analisadas, e temos também um retorno à gratificação dos ouvintes que participam, quando assim podem, né? E nos traz grande alegria e satisfação de conduzir o jornal o RBN Notícias. Vai ao ar de segunda a sexta-feira. E era às 19 horas, e agora está às 18 horas, né? Foi uma ideia do Júlio, uma ideia da Guiomar, juntamente com o Jefferson Carvalho, que trabalha no operacional à tarde, né? Então, o Jefferson deu esse pontapé inicial aí, e o Júlio, a Guiomar, abraçou essa ideia e trouxe o RBN Notícias para 18 horas, e posso dizer para vocês, muito melhor, pelo fato de ser mais cedo, pelo fato de atingir também um grande número de pessoas que acompanham o jornal, ganhamos novos ouvintes, porque hoje o RBN Notícias atinge quem está no trânsito, dirigindo, indo para sua casa, né, pegando um trânsito caótico, que muitas vezes poderia ser estressante, mas ouvindo a RBN, com certeza esse estresse vai se acabando, porque temos informações e vamos conversando com esses ouvintes também durante o RBN Notícias. Agora em novo horário, às 18 horas. Ótimo. Marcos, vocês têm comunicadores fixos assim ou toda semana muda as pessoas? Os comunicadores que participam, os colunistas, são fixos. Alguns a gente alterna. Por exemplo, no RBN Notícias, que vai ao ar na terça-feira, nós temos um colunista, que é Alberto Centurião, um escritor, então ele está sempre fixo toda terça-feira, e os temas são variados para que ele possa discutir. Junto, a gente tem também fixos as colunas, que são as participações, como informações que chegam do INSS, através da sua assessoria, e temos também a Vanessa Ramos, que traz uma coluna sobre autoestima, fala sobre autoestima, e o que muda são as informações, são as notícias, né? E os temas que são atualizados de forma relevante semanalmente. Muito bom, a gente pode até falar mais um pouquinho sobre o critério para escolher as notícias, Marcos, você pode também explicar para o nosso ouvinte aqui do Quem Somos Nós, para que ele possa conhecer também, né, o programa RBN Notícias, quem ainda não conhece, quem já conhece vai saber aí os bastidores, mas a gente vai deixar também o convite para você que está sintonizado se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, é isso mesmo, ajude a manter a programação consoladora da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior no ar. Ligue 0800
12 018 38. Fale com os nossos colaboradores, eles vão te atender muito bem. Já está aí na tela o telefone para você tirar, né, suas dúvidas, saber como faz para ser um sócio. Eles vão te passar todas as informações. 0800 12 018 38. Claro, se você preferir, também tem um site, você pode acessar, tirar também, né, essas dúvidas, se você tiver, se você quiser saber os benefícios, está tudo lá no site, feal.colabore.org. Nossa gratidão, né, todos os sócios estão colaborando aqui com as emissoras da FEAL também, agradecemos mesmo a você que colabora aqui com o nosso trabalho, faz parte da nossa rede de amigos que compartilham o bem, né? Gratidão a todos. Está aí no site, está aí na tela também o site, feal.colabore.org, acesse e venha junto conosco fazer parte da nossa rede de amigos do bem. Hoje nós estamos falando aqui, o nosso tema, né, do programa de hoje é o jornalismo FEAL. Estamos recebendo nosso convidado, Marcos de Souza, contando tudo sobre o RBN Notícias, principalmente, sobre a sua trajetória também. E qual que é o critério, então, para escolher as notícias do jornal, do RBN Notícias, Marcos? Muito bem, Vanessa. Para que a gente escolha as notícias, a gente busca diversas informações em diversos sites, órgãos governamentais, a gente busca através de assessorias. Então, a gente vai, antes de selecionarmos as notas, as notícias dentro do giro de notícias, é feito toda uma varredura do dia, o que está acontecendo, o que é notícia, o que é destaque, o que não é destaque, né? E a formatação dessas notícias, ela se dá dentro do giro de notícias, que é onde é dissolvida as informações adquiridas durante o dia. Então, a gente tem uma editoria, onde normalmente, como todos os jornais e telejornais, a gente começa sempre com as notícias mais importantes. Então, vem o destaque do que é mais importante no dia. Logo em seguida, a gente puxa uma informação de algo que é destaque, também conhecimento geral, internacional, em outros países também, e que é relevante para nós também, porque não importa, não interessa a gente trazer uma informação internacional, mas que não venha somar nada no dia a dia do cidadão, no dia a dia da sociedade, né? Então, todas as notícias, as informações são pensadas em prol da sociedade, para que ela possa formar a sua opinião, para que ela possa ser esclarecida dos fatos, dos acontecimentos. E outro fator curioso também que a gente busca sempre trazer com uma linguagem mais clara, mais objetiva, voltada para quem também acompanha a programação da Rádio Boa Nova. Então, a gente segue a linha dos ouvintes da Rádio Boa Nova, né, para que a gente não passe uma informação e no final ela fala, olha, não entendi nada do que foi dito, não entendi nada do que foi passado. E dentro também desse giro de notícias, sempre tem um destaque agora, a gente está trazendo também informações do que é destaque no portal Mundo Maior, para que dessa forma as pessoas, após o jornal, possam caminhar para o portal Mundo Maior e acompanhar ali também outras informações, outras notícias, mas de um viés, um foco diferente, que são casos discutidos na sociedade, mas com visão espírita, visão da doutrina espírita, né? Então, isso o portal traz e a gente direciona esses ouvintes também, divulgando, mostrando o que é destaque no portal. Temos dentro do giro de notícias ali, sempre falando também dos eventos, dos acontecimentos das casas espíritas, dos eventos espíritas, eventos da FEAL, acontecimentos da FEAL. Isso não em forma de divulgação, não em forma de publicidade, mas a gente procura transformar essa linguagem do que é uma divulgação, por exemplo, que poderia ser publicidade, a gente transforma essa linguagem em uma linguagem noticiosa, para que o ouvinte que está atento ali no giro de notícias, ela vai receber a informação de uma divulgação de um centro espírita, de um trabalho da FEAL, mas de forma noticiosa, que, aliás, traz mais credibilidade, chama mais atenção, traz o ouvinte mais próximo e deixa ele mais esclarecido, né? E a gente encerra o giro de notícias sempre com informações do esporte, para quem aprecia aí o esporte. Existem desafios importantes assim no seu trabalho, no seu dia a dia, no profissional ou na sua vida como cidadão? Alguma coisa assim que você teve mais trabalho para resolver? Olha, os desafios eu acho que a gente sempre tem, né, dona Vanderly?
e também a Vanessa, os ouvintes telespectadores. Os desafios, ele está na nossa vida, no trabalho, no dia a dia, né? Como todos nós temos esses desafios, a gente enfrenta com garra, com dedicação. Eu costumo, diante dos meus desafios, sempre buscar a presença de Deus, sempre em oração. Esse é o caminho, né, que eu busco e posso dizer aqui com todas as palavras. Tem me trago grandes resultados, tem me possibilitado vencer esses obstáculos, né? Porque a vida ela nos proporciona vitórias, alegrias e junto também os obstáculos. Mas os obstáculos são fáceis de ser derrubados, são fáceis de ser vencidos. A partir do momento que a gente acredita em Deus, acredita nos bons espíritos que estão sempre nos guiando, nos dando direcionamentos, né? E sempre peço nas minhas orações para que eu tenha um direcionamento de um bom caminho a seguir, não andar por caminhos errados e ser conduzidos por caminhos errados. Eu acredito que essas minhas orações foram ouvidas porque me possibilitou estar junto com vocês aqui na FEAL, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. E eu procuro enfrentar os meus desafios dessa forma, meus desafios, meus obstáculos, dessa forma, buscando sempre a presença e a luz de Deus em nossas vidas. O seu desafio agora, Marcos, é em 2 minutos falar qual que é a vantagem de participar, de ouvir o RBN Notícias, e deixa o convite, dia e horário do programa também. As vantagens de estar seguindo a programação são grandiosas, porque nós temos hoje uma mídia, nós temos um jornalismo, por exemplo, uma comunicação hoje em dia que procura o sensacionalismo, porque é o que dá mais audiência, é o que chama mais atenção, é o que traz mais ouvintes, é o que traz mais patrocinadores. Então, esse sensacionalismo coloca muito em evidência as fragilidades das pessoas, né? Então, isso nós não temos aqui no RBN Notícias. Isso nós não temos aqui na FEAL, nós não temos aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, ouvir o RBN Notícias é estar informado com os principais fatos do dia, como qualquer outro jornal. Porém, o foco, o objetivo, é um jornalismo mais positivo, um jornalismo que venha trazer assuntos relevantes para quem acompanha, para quem está ali ouvindo, né? E ter o gosto, o sabor e a satisfação de ouvir, de acompanhar aquele jornal. Porque a gente vê que agora, após as eleições, muitas pessoas deixaram de ver televisão, deixaram de ouvir rádio, deixaram de ver jornais, deixaram de ouvir jornais. Por quê? Porque existiu uma divisão, e um tem uma opinião X, outra Y, e acaba se dividindo. Mas o RBN Notícias traz todas essas pessoas, é uma convergência de todas essas pessoas, porque nós não discutimos religião, a gente fala discutimos política, né? A gente fala de política, a gente conversa sobre política, mas de uma forma superficial. A gente tem um jornalismo, que poderíamos dizer, dentro do RBN Notícias, extremamente independente, com responsabilidade. É verdade. Sabe, Vanessa, que eu vejo, viu, Marcos, o pessoal que trabalha na rádio, na TV, quando vem aqui para a entrevista nossa, você sente assim, que a pessoa não é apenas um profissional que está pelo dinheiro, mas tem um ideal, é isso que você fala e que todos falam, assim, é uníssono. Você se sente bem nesse ambiente. Então, quando você passa uma notícia também no jornal, você está mandando uma energia boa para as pessoas que estão ligadas, né? Porque não está falando por falar, está falando porque acredita no que está falando, né? Ver sempre o lado bom das coisas, isso é muito importante nos dias de hoje. Quando a gente fala de coração, pelo sentimento, pelo comprometimento na emissora a qual a gente está trabalhando, isso é evidente. Isso não tem como ser disfarçado. Isso não tem como criar-se uma máscara, né? É claro, para todos que estão nos acompanhando. Muito bom, assim que a gente encerra o Quem Somos Nós de hoje. Muito obrigada, Marcos, por ter participado. Parabéns pelo seu trabalho nessa nova jornada. Sucesso para você. Agradeço a você, Vanessa, a dona Vanderly, né, que
deu essa oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre o meu trabalho, sobre o RBN Notícias, sobre todo o meu entusiasmo de estar trabalhando aqui na FEAL, também o Rogério, que quem sempre, quando a gente estava junto trabalhando, sempre vinha falando, olha, você tem que falar, você tem que comunicar, né? Porque a gente fala nos bastidores, né? Mas agora tem essa oportunidade, então devo muito também ao Rogério tudo isso. Muito bom, obrigada, Marcos. Vai sempre aí trazendo na RBN Notícias de segunda a sexta pela Rádio Boa Nova, às 18 horas. Todo mundo pode sintonizar e conhecer mais lá o trabalho do Marcos e os convidados também. Gratidão a Thaís, a Regina na produção, ao Jefferson lá na geração rádio, TV e toda a nossa equipe aqui, a nossa gratidão. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até o próximo programa, senhora Vanderly. Até lá e um grande abraço a todos. Você acompanhou Quem Somos Nós?